capítulo 6, versículo 5. João, capítulo 6, versículo 5. É uma palavra bastante conhecida no meio do povo de Deus. Aleluia. Então Jesus levantou os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas diziam isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, o nosso Deus ali, na multiplicação dos pães, que nós, povo de Deus, já estamos, a maioria das vezes, acostumados a ouvir essa palavra. Mas nessa tarde o Senhor tem algo de especial para a minha vida e para a tua vida. Ali, o Senhor perguntou para Filipe o que Filipe iria fazer, pois a multidão era uma grande multidão, irmãos, que seguiam a Jesus. Era porque seguiam a Jesus pelos seus milagres, seguiam a Jesus porque queriam algo da parte do nosso Deus. Então era uma grande multidão, porque onde Jesus está, sempre há festa, sempre há multidão. E o nosso Deus, ele tinha essa preocupação. O nosso Jesus, ele tinha essa preocupação de alimentar. Ele não queria despedir aquela multidão com fome. Ele queria fazer com que a multidão se saciasse, não só simplesmente da palavra, mas que se saciasse do pão. E ali, Filipe relatou para ele, um dos seus discípulos, André, irmão de Simeão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Ali ele olhou e viu que um rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que eles iam fazer com 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão que os cercavam? Mas eles tinham esquecido que eles estavam com o dono do milagre. Eles tinham esquecido que eles estavam com o dono daquele que pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus. E às vezes, irmãos, olhamos para a nossa situação e começamos a questionar o que iremos fazer diante de tal situação, sendo que só temos isso. E aí olhamos para um lado e olhamos para o outro e esquecemos que o nosso Deus é o Deus da multiplicação, que o nosso Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas. Quando eu penso em murmurar, quando eu penso em retroceder, eu lembro que a palavra de Deus diz que aquele que tiver fé do tamanho do grão de mostarda, ele irá fazer muito, muito mais coisas. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como iremos fazer para que a nossa fé se eleve? Eu quero te dizer que é só através dos problemas, só através das tribulações, só através das aflições, só através do limite. É aí que o Senhor, ele age. O Senhor, ele poderia nesse momento, ele poderia não ter perguntado, ele poderia pedir para Deus mandar do céu, assim como foi na terra, onde eles estavam vindo para o deserto, ali com Moisés, onde pediu maná e o maná caía do céu. Ele poderia ter feito muito isso, mas o Senhor queria ver a fé dos seus discípulos. Ele queria ver até onde os seus discípulos iriam chegar. E é isso que acontece conosco. Aleluia. Até que ponto nós iremos chegar para que o Senhor venha agir? Às vezes nós dizemos: não consigo mais, eu não suporto mais. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Deus sabe até onde você suporta. O nosso Deus sabe até onde vai a nossa fragilidade, porque mesmo antes de nós nascermos, Ele tinha nos escolhido, Ele já sabia o nosso nome, Ele já sabia o nosso endereço. E eu quero te dizer que a partir
partir desse momento em que nós não necessariamente temos que se desesperar, temos sim que pedir para o Senhor providências, provisão, que Ele venha descer do céu, mas que não venhamos passar na frente de Deus. Deus, irmãos, uma época em que nós estávamos a dirigir essa congregação, quando o pastor Abraão, ele nos concedeu, nos deu essa bênção, não tínhamos carro como hoje ainda não temos. E ali surgiu uma proposta de fazer com que trocássemos. Nós temos um terreno num carro. E até então eu não queria, mas pelo fato da distância em que morávamos, tínhamos que ir para a igreja. E eu não queria muito, mas mesmo assim querer como se nós queremos ajudar a Deus. Não, eu tenho que fazer a obra de Deus, e aí começa a meter os pés pelas mãos. E aí foi isso que aconteceu. Deu um problemão, mas graças ao meu Deus que houve a troca. O homem, devolvemos o carro para o homem, e ali começamos a ir de bicicleta. Ou então, quando estava chovendo, íamos de ônibus. E depois nos mudamos para o bairro. E é assim que acontece. Deus, irmãos, Ele não precisa da nossa intercessão para que Ele venha fazer, porque a obra é dEle. A obra é dEle. E ali Ele estava naquela obra que era dEle. A multidão seguia. E os discípulos preocupados, porque existia uma grande multidão. E ali o André, ele olhou, o Simeão, Pedro olhou e viu um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E às vezes olhamos uma situação e achamos tão pouco. Achamos tão insignificante. Era insignificante. 5 pães e 2 peixinhos era pouco demais para uma grande multidão. E é isso que acontece nas nossas vidas. Às vezes o Senhor, Ele coloca o pouco, porque Ele sabe que lá na frente vai ter um muito. E às vezes eu me preocupo, meu Deus, mas a obra é tua. O que temos que fazer? E eu te falo nessa noite, nessa tarde, não se preocupe. A obra é do Senhor. O que o Senhor quer é esforça-te. Ele pede para o seu povo se esforçar e ter bom ânimo. Que não adianta também eu ficar de braços cruzados, não. A obra é do Senhor. Ele vai ter que fazer alguma coisa, não. O Senhor, Ele quer ver a nossa fé. E para que Ele venha ver a nossa fé, Ele tem que chegar no extremo. Mas não podemos querer nos desfazer de algo que o Senhor já nos deu para querer ajudar a sua obra lá na frente. Eu já vi várias pessoas se frustrarem. O Senhor já te deu, Ele já te deu. E para você fazer a obra dele, seja de pé, seja de bicicleta, seja de carro, seja como for, faça a obra de Deus. Que não venhamos colocar desculpas, empecilhos para fazer a obra do Senhor. Porque, irmãos, se formos colocar todos os problemas que acontecem na nossa trajetória para não fazermos a obra do Senhor, iremos ficar estagnados, iremos ficar parados em um lugar só. Porque não iremos sair, porque iremos ficar vendo só os problemas chegando e a cada vez mais e mais nos afundando. Não coloque desculpa, não coloque dificuldade para fazer a obra do Senhor. Ele sabe o momento certo de agir. Tá difícil, tá muito difícil, tá complicado, tá. As portas parece que estão fechadas. Parece que você olha para um lado e para o outro. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, não acontece. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele age no limite. Ele age no limite. E quando falamos que é respeito à obra do Senhor, a sua palavra diz que Ele nunca viu um justo desamparar, nem a sua descendência mendigar o pão, irmãos. Não existe. Estamos há 1 ano vivendo da graça do Senhor. E até hoje nunca mendigamos o pão
e nem nossa descendência passará necessidade, porque é o Senhor que guarda, é o Senhor que cuida, é o Senhor que protege, e Ele dá não aquilo que pensamos que precisamos, Ele dá realmente aquilo que necessitamos, e vivemos no limite de Deus, e no momento certo Ele irá abrir as portas. E nessa tarde, eu declaro para a tua vida, eu declaro para a tua família a vitória em nome de Jesus. Receba onde você está a cura, receba o milagre do Senhor, mas esforça-te, tem bom ânimo, levante deste chão e pare de chorar. Aleluia, chore nos pés do Senhor, não chore lamentando, chore adorando, cante exaltando, que eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, declare que o seu Redentor vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.